Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Os Matemáticos. Eu sou o professor Sandro e hoje eu vou trabalhar com um tema muito especial com vocês, que é fatoração. Vamos lá? A fatoração numérica, ela corresponde à decomposição de um número em fatores primos, ou seja, escrever um número como produto de números primos. Por exemplo, 34. O 34 é o produto de 2 vezes 17, que são números primos. Um outro exemplo é o 48. O 48 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 3, ou 2 elevado a 4 vezes 3. A fatoração algébrica significa transformar a expressão algébrica ou polinômio num produto de fatores irredutíveis. Por exemplo, no exemplo A, 2x mais 2y é igual a 2 que multiplica x mais y. Repare que a expressão, a operação principal é a adição, 2x mais 2y. E agora, equivalente a ela, é um produto, 2 que multiplica x mais y. No exemplo B, nós temos um trinômio, x² mais 2x mais 1, que é equivalente a x mais 1 que multiplica x mais 1, mais uma vez fatorado, ou x mais 1 ao quadrado. Mas aí você pode perguntar, então fatoração é uma transformação de uma expressão em produto de fatores? Exatamente isso. É transformar uma expressão que envolve adição, subtração, num produto. Essa é a principal ideia da fatoração. Mas para que serve uma fatoração? Ela tem muitas utilidades. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Por exemplo, ela ajuda na simplificação de frações algébricas. Por exemplo, se eu tenho 3xy mais 2x² sobre 3y mais 2x, essa fração dá para simplificar. No numerador, se eu fatorar o numerador, vai ficar x que multiplica 3y mais 2x. Esse fator que representa o parênteses, ele é exatamente igual ao denominador. Com isso, eu posso usar a regra do cancelamento e a simplificação deixa apenas x como resposta final. Um outro exemplo ajuda no cálculo das raízes de uma equação. Por exemplo, se eu tenho x² mais 5x mais 6 igual a 0, no primeiro membro, esse trinômio, eu posso fatorar como x mais 2, que multiplica x mais 3. Mas se um produto está dando 0, fica muito mais fácil de achar as raízes, porque basta que um dos fatores seja 0, de onde eu encontro, então, x igual a menos 2 ou x igual a menos 3. Esses dois exemplos que eu acabei de falar, eles serão explicados ainda posteriormente nas aulas de fatoração. Tudo bem? Um outro exemplo aí de aplicação é que a fatoração ajuda a encontrar os divisores e a quantidade e os divisores de um número inteiro. Então, é muito importante que você saiba fatorar expressões e números também. Vamos voltar para a aula? Vamos lá. Bom, o nosso primeiro caso é chamado fator comum em evidência. É bem tranquilo, veja só. Nessa soma entre dois monômios, 4x mais 4y, quando você olha cada monômio separadamente, nós temos um produto, que é uma multiplicação. Então, o número 4 e a letra x são fatores desse produto, ok? A mesma coisa acontece com 4y. Quando você olha o monômio 4y, o 4 está multiplicando o y. E numa multiplicação, o 4 e o y também são chamados de fatores. Agora, quando você olha toda essa expressão, a operação principal é a adição. O que é fatorar? Fatorar é transformar uma expressão em multiplicação. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que observar é que esse fator 4 também tem igual aqui. Então, como ele é igual, ele é chamado comum. Então, nós vamos colocar ele separado aqui na frente agora. Tá? Então, esse é o fator comum das duas parcelas e nós estamos colocando ele em evidência. Tudo bem? O que você vai fazer agora? Agora você vai colocar vezes, porque você está fatorando, o 4 virou um fator, e o outro fator nós vamos colocar dentro desse parênteses. Como que faz para descobrir quem que vai aparecer dentro do parênteses? Você vai pegar cada parcela
tanto 4x quanto 4y, e você vai dividir pelo fator comum, que é o 4. Nesse resultado, você cancela 4 com 4, sobra x. É ele que vem aqui dentro, ó. Ok? E a mesma coisa acontece com o 4y. Resultado y é ele que vem aqui dentro. Entre essas parcelas está a adição. Então, aqui também você coloca o sinal de adição. Observe que eu não estou resolvendo nenhuma expressão. Eu estou simplesmente mudando a sua aparência. Enquanto a operação principal aqui é uma adição, agora a operação principal é uma multiplicação. Portanto, 4 é chamado fator e o conjunto x mais y dentro do parênteses é chamado também de fator. Portanto, aqui nós temos 2 fatores. Na próxima tela, eu vou colocar um exemplo para você tentar. Assim que ele aparecer, você dá um pause, tenta fazer primeiro e depois você confirma se você acertou. Vamos lá? Muito bem, verifique se vocês acertaram. Aqui nós temos 7a menos 7b. Observe que o número 7 é o fator comum. Então, eu coloco ele em evidência, vezes, e dentro do parênteses eu coloco o resultado da divisão de 7a por 7, que é A, 7b por 7, que é B. Como aqui é o menos, aqui também será menos, que é a diferença. Certo? E assim está fatorado. É tranquilo, não é? Acertaram? Vamos para o exemplo número 2. Nesse exemplo número 2, nós temos a expressão 4x à quinta menos 7x ao quadrado. A parte numérica não há nada de fator comum, mas a parte literal, que é onde tem o x, tem x elevado a 5 e x ao quadrado. Nesse caso, nós temos sim uma parte literal, que é o x, que é comum, porém nós temos com expoentes diferentes. O que eu devo fazer? Eu sempre vou pegar o máximo divisor comum, ou seja, eu vou pegar a letra x, vou colocar em evidência, porém eu coloco o que tiver menor expoente. Então, nesse caso, quem vai ser colocado em evidência é o x ao quadrado. O restante nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos colocar vezes, abre o parênteses, 4x à quinta. Esse aqui eu vou fazer aqui para a gente lembrar uma propriedade. 4x à quinta dividido por x ao quadrado, você vai deixar o número 4, porque não tem a parte do coeficiente para dividir. E x à quinta dividido por x ao quadrado, você usa a propriedade de potenciação, né? Conserva o primeiro expoente e subtrai dele o segundo expoente. 5 menos 2, 3. Então, aqui dentro você vai colocar 4x ao cubo, certo? E menos 7x ao quadrado dividido por x ao quadrado, como a parte literal ela é igual, né, inclusive com expoente, então você vai deixar o menos 7. Porque você vai cancelar. Tudo bem? Então, esse foi o segundo exemplo. Novamente, na próxima tela, você vai dar um pause e vai tentar sozinho. Vamos lá? Muito bem. Nesse exemplo aqui, observem. 8 e 12, o máximo divisor comum, ou seja, qual é o maior divisor comum entre 8 e 12 é o número 4. Então, quem você vai colocar em evidência agora é o número 4 e a parte literal é o x ao cubo, sempre o que tiver menor expoente, ok? Então, uma vez definido o fator comum, a gente faz 8x à sexta dividido por 4x ao cubo. 8 dividido por 4 é 2. X à sexta dividido por x ao cubo, você subtrai os expoentes, fica x ao cubo. Então, aqui vai ficar 2x ao cubo. E menos 12x ao cubo dividido por 4x ao cubo, a parte literal cancela, e 12 dividido por 4 é 3. E assim está fatorado mais uma expressão. Acertaram? Vamos ao exemplo 3. Nesse exemplo 3, a única diferença é que agora a nossa expressão tem 3 parcelas, mas a ideia continua a mesma. Você vai procurar um fator comum que tenha nas 3 parcelas, que é o número 2. Portanto, colocando 2 em evidência, você já sabe
Você vai dividir cada parcela pelo fator comum e colocar dentro do parênteses. Então aqui vai ficar 2A dividido por 2 é A, menos 2M dividido por 2 é M. Não esqueça do sinal, tem que ser o mesmo que está aqui. E 2N dividido por 2 é N. Pronto. E assim está fatorado mais uma expressão. O 2 é um fator e o parênteses todo é considerado o outro fator. Dessa vez eu vou já direto para o exemplo 4. Vamos lá? Observe que agora, nesse próximo exemplo, não há nenhum fator comum nas 4 parcelas. Apesar de você ter 6 aqui, para cá não tem. Se você tem x aqui e aqui, as demais também não tem. E assim por diante. Nesse caso aqui, o nome da fatoração não é mais fator comum em evidência. Ele vai se chamar agora agrupamento, que estará na próxima videoaula. Tudo bem? Espero que você assista, espero que você tenha entendido o fator comum em evidência e até mais. Tchau, tchau.